Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Miriam Firminiano e na aula de hoje eu vou trazer as ideias, do livro Ensino de História, Fundamentos e Métodos, da autora Circe Maria Fernandes Bittencourt. Esse livro ele vai trazer aqui algumas reflexões, tanto para o professor de História como para os demais professores, né? É um livro voltado para a formação de professores. Então, pelo título ali, às vezes você fala, história, mas eu não sou professor de história, sim, né? O professor polivalente, ele também trabalha, conteúdos aí de história, de geografia, enfim. Mas vamos lá, então. Então, esse livro, ele vai abordar os aspectos, da aprendizagem de história, né? Ele traz ali algum ponto de vista, referente a problemas teóricos, que fundamentam o conhecimento escolar, e também os problemas de prática, de sala de aula. Então, a autora nos diz que a história, enquanto conhecimento escolar, ela possui uma história, né? Então, quando a gente trabalha história, conteúdo ou disciplina de história, a gente trabalha com, com documentos, a gente trabalha com questões assim que foram registros, vamos dizer assim. Então, essa reflexão, ela vai falar a respeito do momento da disciplina, de história, mesmo aí pontuando algum fato, algum pensador, histórico, ela vai se preocupar mais com a questão da reforma curricular para o ensino de história. Então, ela diz que o peso da tradição escolar, as mudanças do público escolar, ou seja, o que os alunos, que esse público nosso, seja de ensino fundamental ou não, espera do ensino de história, pensando na relação que tem aí os impactos tecnológicos, inserido aí permanentemente aí na sociedade. Então, esse seria esse início aí de reflexão. E pensando nessas questões, de que o que vamos ensinar, para esse nosso público, pensando na questão aí das tecnologias, a autora, durante o livro aí, ela se preocupa em trazer reflexões pensando em fundamentos sobre a questão da seleção de conteúdos e de métodos, ou seja, pensar na didática, pensar o que eu vou trabalhar, qual é o objetivo de conhecimento que eu vou desenvolver, que eu vou trabalhar com o meu aluno para que ele possa, então, construir as habilidades, E ele fala tanto para futuros professores como aqueles que já estão na sala de aula. E aí ele traz algumas perguntas, para serem respondidas aí ao longo dessa reflexão. E aí a primeira, ela diz assim, métodos e conteúdos tradicionais devem ser abolidos, O que seria esse método e conteúdos tradicionais, A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Qual a relação aí entre a produção historiográfica e a produção histórica escolar? Quais os materiais didáticos apropriados para as atuais gerações, que vivenciam em seu cotidiano o mundo das informações tecnológicas simultâneas, onde essas informações acabam sendo consumistas e intensamente audiovisuais, Então, a autora, ela pretende nesse livro, propiciar aos docentes a reflexão sobre a finalidade do ensino de história e seu papel na formação aí das atuais e das novas gerações. No livro, no decorrer do livro, vai ter vários pensadores, eu destaquei alguns aqui, que fala a respeito do ensino de história. Um deles é Yves Chevallard, que rotula a disciplina escolar como apenas sendo uma transposição didática do conhecimento acadêmico. E ele diz que a disciplina escolar depende do conhecimento erudito e que nessa didática vulgariza o conhecimento científico.
Ou seja, o que seria essa transposição didática? É pensar, né, no que já foi registrado, o que a gente tem de registro, seja em formas de imagens, sejam uma parte escrita, né, um registro escrito. Então, elas, dentro da escola, acaba sendo o quê? O professor acaba utilizando esses recursos para fazer uma transposição didática. E aí vocês vão perceber que na sala de aula a gente também constrói, né, o conhecimento. A gente não passa informações, a gente constrói conhecimento. Então a gente vai precisar sim, né, desses conhecimentos científicos, mas para ir além, tá? E aí, alguns estudiosos, né, eles não legitimam o conhecimento produzido em sala de aula, ou seja, não reconhecem, né? Acreditam numa hierarquização entre esses dois níveis, ou seja, o que é o conhecimento escolar e o conhecimento acadêmico. Então, aí entra, né, a função do professor. Então, o papel desse professor é fazer essa adaptação, né? Ou seja, traz o conhecimento científico, né, para a sala de aula, mas ele transforma esse conhecimento em acessível, né? Ou seja, ele trabalha esse conhecimento de forma significativa ali com o aluno. Trouxe também, né, um outro estudioso aí, Schervel, né, e ele diz o seguinte: as disciplinas escolares se constituíram de acordo com as necessidades sociais que variam no tempo e no espaço, né? Então, ele cita aí a questão do desenvolvimento, da Revolução Industrial. E o papel, né, o papel aí, nessa época da história, seria a questão de criar um sentimento patriótico na sociedade, e não de pensar na questão ali, que hoje nós temos nos documentos, que seria a questão da formação para a cidadania, né? Mas criar esse sentimento aí de patriotismo na sociedade, tá? Que, na verdade, a gente precisa pensar na questão do que esses conteúdos vão colaborar para a formação do cidadão, né? Não de forma aleatória, né? Mas de uma forma ali intencional. Monod, ele já vai falar a respeito da divisão dos períodos históricos, que também surge, né? Para a academia, fornecendo modelos, né? Criando aí áreas de pesquisas. Então, a gente trabalha aí com história antiga, medieval, moderna e contemporânea. E faz também uma chamada para a questão dos cursos superiores, né? E especificamente no curso de História, que se apoiam no conteúdo do livro didático ou de programas de vestibulares na formação aí do professor. Isolado do conhecimento científico na época do Brasil Império, a história tinha funções determinadas, então, pelos agentes políticos, ou seja, pelos governantes, né? Para desenvolver na criança esse sentimento aí de identidade nacional com o intuito de homogeneizar. E isso não é bom para a nossa época, né? A gente não pensa em uma educação em atendimento, enfim, em desenvolvimento homogêneo, né? Porque cada um tem o seu tempo de aprendizagem. A gente tem que pensar na diversidade. Em 1827, né, no Brasil, o básico considerado para se aprender no ensino primário era a leitura, a escrita e a aritmética, né? Qualquer tema histórico abordado tinha o caráter de patriotismo, tá? Em respeito aos governantes, ou seja, o obedecer, né? Calcando-se, sobretudo, no modelo tradicional da educação francesa, né? O Brasil acabou adotando ali estereótipos preconceituosos, né? Europeus, que levaram ali a valorização, ou seja, o enaltecimento da história elitizada, voltada apenas para contar as histórias, né, maravilhosas aí, gloriosas, que os descobridores tiveram ali ao levar a civilização ao Brasil. Isso pensando na questão ali do ensino primário, tá? 1827. Já no ensino secundário, né,
que aí já é o tempo do Primeiro Império, prevalece aí a história, a questão humanística de estudo dos clássicos e do latim. E esse tipo de conhecimento diferenciava a elite do povo iletrado e sem acesso à educação. Então, porém, começou a se pensar, né, numa educação, mas ainda numa educação que fosse para o pobre e para o rico, né? Seja nas escolas ou nos discursos públicos, a história era contada de uma forma ali fantasiosa, né? Manipulada pelos poderosos, né? Transmitia-se ao povo a ideia de uma Europa boa e bela, berço da nação brasileira. Então, essa questão da transmissão, né? Antes na educação era muita questão da transmissão. Hoje, a gente não transmite, né? A gente o quê? O professor ele é um mediador, ele vai colaborar para a construção do conhecimento. Então, outro adendo, né, que a autora nos traz é a respeito da história geral, né? É dita como algo maior, mais importante, né? E diante ali de tantos desafios, as propostas curriculares para as novas gerações trouxeram aí alguns avanços, vamos dizer assim, vários avanços, né? Então, deixa eu pegar minha canetinha aqui, gente, só um minutinho. A questão ali do avanço foi a questão da autonomia do professor, né? Maior autonomia, fundamentação pedagógica construtivista, o aluno é visto como sujeito do processo, interferindo no andamento com seu conhecimento prévio. Então, essas aqui para a nossa educação hoje, a gente é pautada, né, nesses avanços, onde hoje o professor tem autonomia, né, de trabalhar o material didático, enfim, ele não precisa ficar preso ali a um livro didático, né? Reconhecer que esse aluno ele já traz, né, conhecimento. Então, a partir lá de essas mudanças, né, elas ficaram muito presentes, embora talvez nem tanto na prática ainda, mas já faz um tempinho, a partir de 85, né, ela ficou presente aí nas propostas, foi consolidada em 96 pela LDB 9394 e também lá nos parâmetros curriculares nacionais. Então, o ensino de história e de geografia eles já apareciam aí nessa época para todos os níveis de ensino, mas na perspectiva dos teóricos aí, Piaget e Vygotsky, né? Que foi o desenvolvimentista, que considerava o que? As crianças exploradoras, independentes das condições biológicas nas quais aí Piaget defende, né? Então, os parâmetros curriculares nacionais, eles vieram para quê? Para pensar, né? Ou seja, eles previam ali o estudo dos conceitos históricos, pensando na questão da noção de tempo, espaços históricos, né? Já onde? Já na alfabetização. Partindo do quê? De que o conteúdo ele pode ser trabalhado, né? Ou seja, de modo adequado, de acordo com a faixa etária, né, de cada fase aí da criança. E ao falar dos parâmetros, né, a autora pontua aí algumas de suas características e objetivo do ensino de história, né, implícitos, né, como a intenção de criar cidadãos políticos com sentimento de identidade. Então, olha aqui, ó, o objetivo, né, de ensinar história hoje. E aí a autora Bittencourt, ela vai abordar ali alguns métodos, né, inovadores no ensino de história, que ela coloca que esses métodos, eles não vingaram, mas eles causaram grande polêmica, né? Então, representou aí uma tentativa de romper, né, esse sistema tradicional com aquela história que trazia temática, né, que valoriza aí somente a parte política. Então, aqui tem a questão também social, tá? Que hoje é o que nós temos, né, que desenvolver nas nossas escolas.
Ela também cita Paulo Freire, né, que foi um dos maiores representantes de um ensino inovador e é totalmente desvinculado de interesses políticos, né? Então, quando a gente fala na questão de desenvolver uma visão, né, política, não é questão de uma política partidária, mas uma política de posicionamento. Então, é essa ideia aí que Paulo Freire coloca, né? Não interesse político partidário, mas sim de comprometimento, né, com o outro, com as questões sociais, né? Então, Bittencourt dispõe aí de diretrizes de como selecionar conteúdos históricos. Então, aí ela já começa para o viés, né, da parte do currículo, então, como selecionar os conteúdos históricos, e alerta o professor, né, o educador, para pensar em conteúdo significativo, tá? Deve ter condições aí, o professor ele deve ter condições de atender a esse público diverso, né? Que exige o uso de diferentes estratégias, né? No caso aí, o aluno. Ele deve estar sempre atualizado com as produções historiográficas e, porém, a partir aí dessas produções, do seu conhecimento, pensar em estratégias, tá? Sobre o conteúdo a ser ensinado, deve-se observar as diversas maneiras de transmiti-lo. Por exemplo, pensar em história narrativa, pensar em fatos econômicos, em fatos sociais, enfim, entre outros aí exemplos que pode ser pensado para o ensino de história, nas diferentes etapas da educação. A autora, né, quando a gente fala em conteúdos históricos, né, surge aí uma crítica dela sobre o trato atual da história nacional, que vem sendo deixado para o segundo plano, dando lugar a uma história geral ou global, né? Então a gente precisa trabalhar aí a questão da história nacional, né? A gente conhecer a nossa história. Então o conhecimento histórico ele não se limita a apresentar ali o fato no tempo e no espaço, ou seja, aconteceu tal revolução nesse tempo em determinado lugar, né? A gente precisa também trabalhar com documentos, né? E aí está o ponto-chave, né? Eu uso os conhecimentos científicos, né? Mas eu faço essa transposição didática desses conhecimentos de forma o quê? Significativa para o meu aluno. Mas eu não preciso levar pronto. Eu construo, né, junto com o aluno. Então, é preciso ligar o fato a temas e aos sujeitos que o produziram para poder entender ali, ou seja, obter uma explicação. Piaget, ele vai a respeito da teoria genética, né? Então, a autora ela também cita muitas normas e ações pedagógicas de currículos nacionais e de outros países, né? Piaget se fundamenta. E consideram as etapas de desenvolvimento da criança, né? A fase oral, a do pensamento concreto e a do pensamento abstrato. Agora, Vygotsky, ele já vai defender o que? A questão da interação, né? Muito próxima entre conceitos, como a gente interage, né? Como que o aluno vai interagir, pensando na questão do espontâneo e o científico, né? Então, para Piaget, ele vai pensar na questão da genética, então, no desenvolvimento ali das fases da criança. Agora, para Vygotsky, não, é a questão da interação, né? Entre o conceito, ou seja, espontâneo, que ele já traz ali de conhecimento, e o científico. Então, Vygotsky defende como questão fundamental aí a aquisição dos conceitos, né? Ou seja, os conceitos científicos, mas demonstrando ali sua interferência mútua. Então, não é a questão de trazer um conceito, vamos dizer assim, estático, né? E aí, essas novas interpretações, né? Aprendizagem conceitual, a importância de fazer ali inferências, né? Vai trazer, eu preciso daquele aluno, eu preciso reconhecer que esse aluno já traz um conhecimento prévio, né? Ele precisa de um conhecimento prévio
para a construção de um novo significado, ou seja, de um novo esquema. Ao referir-se ali à questão método tradicional, né? Então, quando a gente fala em método tradicional, geralmente a gente associa o quê? É um material, né, pedagógico que você vai usar ou aulas expositivas, onde tem ali a lousa, o giz, o livro didático, né? E aí, o aluno, dentro de uma visão de um método tradicional, ele recebe de maneira passiva as informações. Então, essa questão ela vem sendo muito debatida, né, nesse livro, e o que a autora traz ali como não seria assim, como seria uma ideia, né? A solução a gente vai trabalhar, mas como um método, né? Ela fala a respeito do método dialético. Então, olha, isso daqui é bom, método dialético, que corresponde a um esforço para o progresso do conhecimento que surge no confronto de teses opostas. Ou seja, o aluno ele tem, né, aquele texto, ele tem o livro didático, mas enfim, não é só chegar lá, abre página tal, vamos fazer leitura, não. É trabalhar a questão da fala, do questionamento, né, o pró e o contra em relação ali a determinado fato histórico, né? O sim e o não, a afirmação e a negação, né? Então, o aluno ele precisa participar de forma dialética, né? Onde o professor ali ele atua como um mediador, né? E não como alguém que vai trazer ali informações e o aluno se torna ali passivamente, né? Como apenas escuta, né? E aí o conceito de representação social permite repensar o conteúdo, né? E identificar o que os alunos já sabem de maneira positiva e útil. Então, o professor precisa questionar e, de alguma forma, ali trazer para a sala de aula o que esse aluno ele já traz de conhecimento, tá? Então, o professor precisa fazer com que, então ele chama de representações sociais, emergir as representações sociais, ou seja, os conhecimentos que esse aluno traz. E aí ela vai mencionar também a questão da interdisciplinaridade, então também uma palavra boa, né? Que exige aí do professor, do docente, né? Um aprofundamento do seu campo específico de conhecimento, da sua disciplina escolar, que ao mesmo tempo desencadeia um trabalho metodológico conjunto. E aí eu vou fazer um adendo meu, né, a respeito da interdisciplinaridade, né? Até porque o livro fala a respeito ali dessa interdisciplinaridade em relação às disciplinas, né? Em todas as disciplinas. Então, você, professor polivalente, né? Que não é o professor de história, mas é um professor que vai ministrar ali também esses conteúdos, você pode trabalhar de forma interdisciplinar. Então, o interdisciplinar não é eu com outro professor, né? Eu, enquanto professor polivalente, eu vou trabalhar com, por exemplo, história, geografia e ciências, né? Ou história, geografia, história e matemática, e assim por diante, tá? Então, esses conteúdos específicos são ensinados como um método comum a todas as disciplinas. Então, eu posso, né, trabalhar junto. O livro didático não é tudo. Então, preste atenção no que a autora defende sobre o livro didático e o que ela aponta, né, como negativo. Além da autora entender que é um exercício de política em sala de aula, feito pelo agente do poder, então, o que ela quer dizer com isso? Que o livro, ele vai trazer ideias, né, é um documento, um registro histórico, mas ele vai trazer ali algumas ideias de um agente de poder, né? E aí ela vai falar a respeito dessa preocupação por ser aí o livro, de repente, um instrumento ideológico, né? E também um instrumento ali que gera o que? Lucro dentro desse sistema capitalista, tá? Então, o que ela sugere ali? Que o professor também prepare, né, o seu material didático, produza também, junto com o aluno, né, onde ele pode escrever um documento histórico, ele pode produzir jogos, mapas, maquetes, enfim, explorar mais o livro e fazer a questão dessa dialogicidade, método dialético.
né? Onde eu discordo de alguns pontos, então isso seria uma reflexão, né? Então, e aí está o professor como mediador que ele precisa elaborar essas estratégias, né? Como que eu vou trazer aqui esse contexto e como que esses alunos podem ali comigo, né, dialogar. Então, é essa a ideia. Então, não pode ser um livro utilizado ali de forma ideológica, de forma passiva. E analisar também, né? Então, essa é a ideia do ensino de história, né, que a gente quer hoje, desse professor, de um professor mediador, né, que possa, então, contribuir com a formação de uma sociedade melhor, de um cidadão melhor, né? E aí, a autora vai fazer esse adendo, vai fazer essa observação sobre os livros didáticos, mas também ela considera, né, que esses livros, esses registros, traz ali fatos, né, eixos centrais da história, como revoluções, guerras, descobrimentos, independências, né? Então, é importante, tá? Mas não é só isso. Então, o livro didático tem uma dificuldade por ser categórico, né? Dificulta a correção de estereótipos preconceituosos formados com o seu mau uso. Então, ela alerta para a questão do material didático que você está utilizando, certo? A autora também vai falar a respeito da mistura, né, de instrumentos tradicionais e inovadores, tá? Pensar em atividades lúdicas, pensando na questão da faixa etária. Então, a autora ela não descarta ali o uso, né, das fontes, tá? Mas defende o uso adequado. Então, o livro é possibilidades. Possibilidade para auxiliar, né? Mas ele ali pode ser utilizado como um guia e ser lido de forma espontânea pelo aluno. Então, não é só isso, não é só o livro didático. Então, ela traz ali, dentro dessa discussão, dessa reflexão, né, que a Bittencourt traz, eu gosto muito dessa parte sobre a questão ali do livro didático, do material, né, ser ali significativo, pensar nessas hipóteses. Bom, então, concluindo, né, a autora, o uso didático dos documentos escritos e não escritos em sala de aula é uma ferramenta, né, que vai possibilitar o que? A dinamização do conhecimento histórico. O uso de documentos históricos em sala de aula possibilita a livre interpretação do aluno em contato com métodos de pesquisa histórica, embora alguns historiadores sejam contra. Salienta que a atividade da pesquisa histórica requer cuidados. Esse método apenas deve incitar a criatividade do aluno, que deve ter apenas um primeiro contato e não ser obrigado a fazer ali uma análise completa, ou seja, complexa, né? Os documentos devem ser inseridos em sala de aula, mencionados, né? Então, ela menciona ali vários documentos que pode ser trabalhado também na disciplina de história. Por exemplo, trabalhar com jornais, poemas, textos literários, romances, documentos pessoais dos alunos, obras de arte, peças de museus, né? Iconografias diversas, filmes e músicas. E muitos itens aqui também a gente consegue junto com o quê? Com a ferramenta aí das tecnologias. Então, pessoal, é isso que a Bittencourt traz. E eu desejo a todos aí bons estudos e até a próxima aula.